Olá, gente boa e conectada do Audicast. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio. E o tema de hoje é: por que compliance se tornou a palavra da moda? Eu sou o Wendel Abreu e estarei com vocês nessa jornada por conhecimento. Vem comigo! Hoje vamos falar sobre compliance, e se você ainda não entendeu por que essa palavra ganhou tanta notoriedade e tomou conta dos mais diversos segmentos profissionais, esse episódio do Audicast é para você. Apenas por curiosidade, usei uma ferramenta do Google chamada Google Trends para identificar o estado e a cidade do Brasil onde a palavra compliance foi a mais buscada nessa plataforma nos últimos 12 meses. E adivinhem? Isso mesmo, surpreendendo 0 pessoas, nossas campeãs foram Distrito Federal e Brasília. Mas Wendel, o que isso significa? Bom, não fiz um estudo profundo desses dados, mas suponho que isso se deve por se tratar do local onde mais precisamos de um sistema de compliance efetivo, já que as principais decisões da nação são tomadas ali. Ou talvez porque as bases dos órgãos de controle e fiscalização estejam se movimentando em busca de melhorias. Ou melhor ainda, a comunidade procurou estudar e entender bem o assunto. Mas o que a comunidade tem a ver com compliance? Posso te afirmar que tudo, com 100% de certeza e uma margem de erro de 0 para mais e 0 para menos. Brincadeiras à parte, pessoal, o enfraquecimento ético e moral causa sérios problemas para o mundo, especialmente no cenário político, na economia e no âmbito das organizações públicas. Pessoal, à medida que falhamos como pais e professores e que as políticas públicas não colaboram com a reversão da causa raiz desse problema, compliance se torna urgente e necessário para a sobrevivência das organizações. É o remédio para uma doença chamada falta de integridade. Mas calma, não vamos seguir sem antes conceituar compliance. Compliance vem do inglês to comply, que significa agir de acordo com a regra, uma instrução, um comando ou um pedido. Em um bom português, compliance é o mesmo que conformidade. Como compliance invadiu a maioria das profissões, seu conceito tem sido adaptado e colocado de diversas formas. Por isso, optamos inicialmente pela perspectiva mais simples. Entretanto, vamos ampliar isso já já. Pelo olhar institucional ou corporativo, compliance é um sistema estruturado para assegurar que todos estejam cumprindo as exigências, as políticas e as condutas estabelecidas no segmento em que a organização está inserida. Pois bem, há quem confunda compliance com integridade. De certa forma, é uma confusão saudável. Mas olha só, para entender melhor, pense comigo. Se o indivíduo deve cumprir as regras que estão claramente estabelecidas e divulgadas, por qual motivo ele não faria? Leandro Carnal, historiador e filósofo brasileiro, ressalta que esse problema está em nossas raízes. Inclusive, em suas palestras, ele costuma mencionar que no Jardim do Éden havia apenas uma regra a ser cumprida: justamente não comer o fruto proibido, que fora degustado por Eva e Adão. Ou seja, pela concepção cristã, começamos nossa jornada fora de compliance. E olha, pessoal, que era só uma regra. E aí? Vocês estão conseguindo entender e acompanhar por que compliance viralizou? Ainda não? Então vamos seguir. Essa busca por compliance, que tem movimentado o mundo corporativo e, por que não dizer, a sociedade, ela requer cuidados em relação a essas soluções mágicas e prontas ofertadas por consultores, por representantes de ferramentas tecnológicas, né, pessoal? Até porque toda essa ânsia por implementar medidas de compliance não se intensificou de forma proativa. Veja só, boa parte das organizações só atentou para o assunto depois de uma série de escândalos de corrupção, fraudes milionárias em grandes corporações e, consequentemente,
de novas regulamentações e exigências do mercado. Gente, as organizações podem ter os melhores sistemas de gestão de riscos e controles internos, mas ainda assim precisam lidar com a condição ética e moral de seus gestores, colaboradores, fornecedores, terceirizados e clientes. Portanto, quando o assunto é compliance, medidas de integridade são indispensáveis, até porque tanto a sociedade quanto o mercado estão cada vez mais exigentes em relação a essas e outras questões antes deixadas de lado, como a responsabilidade social, a questão do assédio moral e sexual nas empresas, sustentabilidade e intolerância racial, por exemplo. Não é demais lembrar que um sistema de compliance efetivo deve ser sensível à cultura organizacional e à conduta dos colaboradores em relação ao que a organização espera deles. Caso contrário, não passará de uma estrutura onerosa. Veja só, compliance é um projeto de longo prazo, que exige a insistência de uma mãe que desde os primeiros dias de seus filhos diz: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, até que respeitemos o que precisa ser respeitado. Aliás, para que esse projeto prospere, ele deve alcançar as bases da população, que apesar de exigente com a classe política e com as organizações que lhes prestam serviços e vendem produtos, ainda fraqueja em dirigir alcoolizada, passar quando o sinal está vermelho, furar filas, apresentar atestado médico falso, plagiar trabalhos acadêmicos, compartilhar conteúdos protegidos por direito autoral, entre outras práticas que distanciam do compliance pessoal. E como as organizações são feitas essencialmente por pessoas, não há como ter uma rotina de agente duplo, ou seja, uma vida corporativa em compliance e uma vida pessoal quebrando regras. Estar em compliance, pessoal, requer pensar primeiro no coletivo, respeitar o meio ambiente, respeitar as pessoas, respeitar o seu empregador. Inclusive, quanto mais você desempenha um papel importante na sociedade, na sua organização ou no meio familiar, maior é a sua responsabilidade com compliance. Não basta apenas ser íntegro, é preciso parecer. Por quê? Porque se você é uma liderança, não resta dúvida de que você é exemplo para quem lhe ouve e para quem lhe segue. Por fim, pessoal, quando o ambiente em que você está lhe causa dúvida quanto à sua postura ética, convém que você saia correndo rapidamente desse local. Mas se isso não for possível, lembre-se do seguinte: o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo, e o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Você gostou do segundo episódio do Audicast? Entendeu por que compliance ganhou tanta notoriedade? Percebeu que integridade é o principal requisito para que pessoas e organizações vivam em compliance? Aproveite para deixar seus feedbacks e sugestões e não esqueça de compartilhar este audiocast. Obrigado aos nossos ouvintes do primeiro episódio em todo o Brasil e também na Colômbia, Portugal, França, Angola e Moçambique. Você encontrará @SomosAuditores tudo junto no Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter e outras mídias sociais. Estamos cada vez mais juntos e conectados.